Bom, vamos lá. Vamos ser objetivo, como sempre. Você está numa situação de que precisa converter um número negativo para um número positivo. Em qual situação que eu preciso disso e que eu vou me encaixar disso? Bom, é inúmeras, tá? Mas no meu caso, eu posso sugerir uma que eu lembro que eu passei por isso, em precisar converter um número negativo para um número positivo. Simplesmente manter o mesmo número, por exemplo, menos 10 e 50. Você fez lá um cálculo e o resultado deu menos 10 e 50. Você quer que ele seja 10 e 50. Eu vou dar um exemplo de situação que possa acontecer isso. Eu passei por isso num sisteminha de controle de crediário de uma loja de roupa, por exemplo. Então, no crediário, às vezes o cliente vai lá e paga parcial, por exemplo, tem lá a parcela, R$20, ou R$5 a parcela, um exemplo. Ele foi lá e deu R$10. Ele não pagou 5, ele pagou 2. Que aqui deu cheia, né? Mas vamos supor que ele vai lá e paga mais, né, que o valor de uma parcela. Então, vamos supor que a parcela é R$100 cada uma, ele vai lá e dá 120. Ou seja, ele quitou uma parcela e sobrou 20. Então, quando eu fazia esse cálculo, eu usei uma lógica que eu ia debitando da parcela atual, né? Se fosse maior, ele quitava a parcela e sobrava. Ele fazia um cálculo e o número ficava negativo, né? Ele pegava o valor dado menos o valor da parcela, ficava negativo ali, né? O valor da parcela menos o valor dado, e eu transformava esse valor em positivo para debitar da próxima parcela, da parcela seguinte. Tá? E aí a gente usa, esse é um exemplo de caso, né? Depende da lógica que você vai usar. Aqui então, para mostrar esse exemplo, eu criei aqui um HTML simples, tá? Com input. O que importa desse HTML é isso daqui, ó, essas duas linhas, tá? O Whole Clear Fix, né? É uma classe aqui desse Bootstrap, aquele admin BSB que a gente está usando aqui. Já tem esses plugins já todos adicionados aqui, que eu já adicionei por padrão. A gente já viu lá na playlist da loja OPEX, que a gente está criando o sisteminha web do começo até o fim. Lá estou explicando certinho como usar esse plugin aqui, né, esse framework aqui do Bootstrap, o admin BSB, que já vem um monte de coisa pronta. Facilita a nossa vida com a parte visual, pelo menos com a parte do front-end. Então eu só criei aqui um input que vai receber um número que a gente vai digitar e um botão para a gente converter. Tá? Eu coloquei o ID, né, o ID para o campo e o ID para o botão, e vamos fazer um teste. Então a tela ficou desse jeito aqui, tá? O input e o botão aqui. Eu incluí um arquivo JavaScript, que é esse aqui, o home. Então o que a gente vai fazer? A gente vai digitar um número aqui no input, e a hora que clicar no botão, onde a gente vai digitar um número negativo, a hora que clicar no botão, a gente vai converter ele para positivo, só para mostrar. Né? Então vamos criar aqui, configurar o evento do clique do botão. Vou usar aqui o jQuery, o botão, como que ele chama, vamos pegar ele através do ID, então a gente usa a hashtag, cerquilha, né? O nome do botão é o btn converter, então vamos colocar aqui btn converter, peguei ele. O que eu quero? É o clique, então é ponto clique, e eu vou colocar a função aqui dentro. Eu quero a função do clique, então eu crio uma function aqui, e aqui dentro eu já tenho. Vamos fazer um teste, vou dar um console aqui, console.log, e vou pôr aqui teste, só para mostrar que isso aqui captura o evento do clique através do ID do botão. Eu vou atualizar a página aqui. Na hora que eu clicar aqui em converter, tem que aparecer teste aqui no console. Olha lá, está aparecendo, tá? Então, já tá funcionando o nosso evento. E o que eu preciso? Eu preciso pegar o que foi digitado aqui dentro desse input. Como que chama o input? O ID dele é o N1. Então, aqui, eu vou criar uma variável, let N1, que é o número, igual, eu vou pegar o valor que está lá através do ID. Faço a mesma coisa que eu fiz com o botão. Crio essa chamada aqui para pegar através do ID, né? Como que ele chama? Ele chama N1.
N1. No jQuery, tudo que você for pegar pelo ID, é só fazer isso daqui. Cifrão, abre parênteses, entre chaves, coloca a cerquilha e o ID do botão. O que eu quero? É o valor. No jQuery é val. Então, val entre parênteses. Então, eu já peguei o valor. Se eu der um console aqui e colocar aqui N1, a gente vai ver o que está dentro do input vai aparecer aqui no console. Vamos fazer um teste. Tudo tem que ir assim testando, porque daí fica mais fácil para você ver o que está acontecendo. Converter, lá, 23. Bom, então, ele já está pegando o valor ali. Vou então agora criar a função que vai fazer a conversão. Então, vou criar aqui function, sei lá, vou colocar o nome aqui, converter negativo positivo. Abre parênteses, a chave. Eu vou passar um parâmetro aqui, vou receber um número. Vou colocar aqui num, que vai vir lá do botão, lá do clique. Tá? Vou criar aqui então uma variável que já vai receber o valor convertido. Tá? Let, vamos colocar aqui NPO de positivo e é igual. Aqui é que a gente vai usar um método do objeto math, que é um objeto que tem algumas expressões matemáticas ali. Então, como que a gente faz isso? Muito simples. Tá? Você vai então chamar o objeto math.abs. É um método desse objeto. Tá? Ele vai receber um número negativo, que é quem? É um num, que a gente está recebendo aqui, que é um número negativo. Esse método do objeto math, ele vai receber, ele vai converter o número negativo e vai jogar aqui no NPO ele positivo. E aí eu dou um return NPO. Tá? Vamos então aqui chamar, dentro do console, a gente chama a função converte negativo positivo e passo como parâmetro o N1, que é o número capturado lá do input. Vou dar um salvar e vou atualizar aqui. Vamos passar então aqui um número negativo, vou pôr aqui menos 10.45. Aqui no console tem que aparecer 10,45. Converter. Lá, 10,45. Tá? Então, qualquer número negativo, menos 500. Converter 500. Tá? Então, ele retorna um número já float, tá? Ele já faz o parse float e já ele retorna um número positivo. Tá? Então essa função aqui é bem útil, às vezes, em algumas situações, resolve o problema rapidinho. Então é isso. Mais uma funçãozinha, uma dica rápida aí. Um abraço, só curte o vídeo, se inscreve aí para dar uma força agora no começo aí. E até o próximo vídeo aí. Um abraço.